Opa, aqui é o Renan, de volta com a série que vem para homenagear um jogador fantástico, na minha opinião. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, grande Mikhail Tal, muito mais conhecido como Mago de Riga. Bem, esse é um vídeo muito especial, pelo menos na minha opinião. Hoje a gente vai ver 3 jogos em sequência do match que o Mikhail Tal enfrentou Miguel Butivnik, né, pelo título de campeão mundial na cidade de Moscou no ano de 1960. Foram disputados, se eu não me engano, 21 jogos. E aí foram disputados 21 jogos e no final de tudo, Mikhail Tal sagrou-se campeão mundial, ok? E aí a gente vai estar analisando alguns dos jogos mais marcantes do Mikhail Tal, ok? A partir de hoje, joga em Moscou, no ano de 1960, né? Pelo campeonato mundial, o Tal teve as peças brancas e ele dá início à partida com E4, ok? E aí Butivnik responde com E6, D4, D5. Butivnik opta pela defesa francesa, segue cavalo C3, bispo B4, ameaçando tomar o peão e depois tomar aqui. Então segue simplesmente E5, meio que uma variância do avanço atrasada, e após C5, movimento típico dessa variante, atacando o peão em D4, segue simplesmente A3, atacando o bispo. E aí após bispo toma cavalo C3, B toma C3, o Tal escolhe uma variante bem interessante de se jogar. E aí agora o Butivnik faz um lance interessante, dama C7, e aí parece que ele já estava até se preparando para o próximo lance do Tal. Com certeza ele já devia ter visto isso aqui, dama G4, atacando o peão em G7. Seguiu F5, fazendo com que a dama defenda o seu peão em G7, ok? E aí o Tal joga simplesmente dama G3, saindo do ataque do peão. Por que não toma F6? Porque simplesmente seguiria cavalo, toma em F6, e aí isso seria muito melhor para as negras, certo? Portanto, aqui nessa posição, o Tal simplesmente decidiu recuar um pouco sua dama para G3. E aí a partida seguiu com cavalo E7, e agora o Butivnik bloqueia de propósito para chegar numa variante em que ele sacrifica 2 peões pela iniciativa, ok? E aí após dama toma o peão em G7, segue torre G8, dama toma em H7, e agora o Tal tem 2 peões a mais, ok? E aí as negras vão tentar agora ao máximo atrasar as brancas, e vamos ver como é que o Tal se sai dessa, ok? Seguiu C toma D4, e agora, e aí o que será que as brancas devem jogar? Bem, seguiu aqui rei D1 por parte do Tal. O Tal estava afiado nesse dia. Por exemplo, após C toma D4 seria um erro por causa de dama C3 cheque, e após rei E2, por exemplo, dama toma torre, ok? Então seguiu aqui na nossa partida rei D1, tentando evitar isso, e após bispo D7 desenvolvendo o bispo, o Tal joga dama H5 cheque, cavalo G6 bloqueando, cavalo E2 atacando o peão. Antes que o Tal capture, seguiu D3, peão toma peão em D3, bispo A4 cheque, rei E1, e agora segue dama toma o peão em E5, ok? Bem, aqui nessa posição bem interessante, né? As negras parecem até estar indo bem, já tem quase todas as suas peças desenvolvidas, torre numa coluna semi-aberta. Agora, se elas conseguissem tirar esse cavalo aqui, provavelmente fazer o roque, né, na ala da dama, provavelmente elas conseguiriam ir bem. Porém o Tal tem suas cartas de manga e jogou bispo G5, impedindo seu adversário de realizar o roque.
por enquanto. Cavalo C6, né? D4 agora, atacando a dama. O Botvinnik recua sua dama para C7. E aí agora o Tal faz um lance muito interessante, na minha opinião. H4. Não só para o apoio, né, do bispo, por exemplo, mas também abrindo caminho para sua torre vir para H3 e depois para E3, como a gente vai ver na partida. Seguiu E5, quando está atacando no centro. Torre H3, dama F7. Ok? Aqui acho que não seria muito legal, por exemplo, E4 devido à variante cavalo F4. Ok? Então, uma pressão enorme tanto nesse peão aqui como nesse cavalo. E aí, após torre H3, seguiu dama F7. E aí agora segue peão toma o peão, cavalo toma o peão em E5, né? O cavalo de C toma o peão em E5. E aí agora, como eu disse, seguiu torre E3, cravando o cavalo. Seguiu rei D7, descravando. E agora o Mikhail Tal joga torre B1, ocupando a coluna semi-aberta, atacando o peão B aqui. Ok? Tal começa a colocar todas as suas peças em jogo. E aí seguiu B6, saindo do ataque, né? Cavalo F4, mais uma vez pressão aqui agora nesses dois camaradas. Seguiu torre de A8, trazendo mais gente aqui para o ataque, ok? E aí agora você consegue perceber que todas as peças do Tal estão trabalhando já juntas, de certo modo, a não ser esse bispo aqui que vai se juntar à luta no momento propício, ok? Bem, seguiu torre B4, atacando o bispo. Bispo C6, saindo do ataque. E aqui o Tal joga um lance bem interessante, na minha opinião. Dama D1, né? Um lance não é muito fácil de se ver, mas aqui também acho que um lance que talvez fosse mais natural fosse cavalo toma cavalo em G6, e após rei toma, e após torre toma, seguiria torre D4. É uma ótima continuação também, as brancas estão ganhando. Porém aqui nossa partida seguiu dama D1. E aí agora, após cavalo toma cavalo F4, torre toma F4, cavalo G6 atacando a torre, torre D4, na mesma linha do rei. Seguiu torre toma torre em E3, peão toma torre em E3, rei C7, saindo da linha da torre. C4, visando abrir a coluna D. Seguiu D toma C4. E agora o bispo finalmente entra em jogo após o bispo toma C4, com um ataque tanto na dama quanto na torre. E aí agora o Tal consegue ganhar qualidade. E após dama G7, seguiu bispo toma torre em G8, dama toma torre em G8. E aí aqui nessa posição o Tal fez um lance e o Botvinnik simplesmente abandonou o primeiro jogo do match. O lance foi H5 e as negras abandonaram, ok? Uma possível continuação seria, por exemplo, após cavalo F8, bispo F4 cheque, saindo da linha de ataque da dama, né? E aí após rei B7, e aí G4, e após, se por exemplo F tome G4, né, seguiria torre D8. Se não for F tome G4, for dama toma, simplesmente dama toma, F toma, e agora sim H6, um final ganhador para as brancas, certo? Com um peão passado muito perigoso e uma combinação aqui de torre e bispo mortal. Mas aqui G4, F toma G4, por exemplo, esse avanço de G4 é bem interessante para a gente não deixar o nosso peão atrasado aqui e sofrer com a dama nessa linha, ok? Então não é muito bom. Seguiu G4, após F toma G4, bloqueando essa linha aqui. Agora sim, torre D8, com ataque nas duas peças, e após, por exemplo, sei lá, dama G7, seguiria torre B8 cheque,
e aí agora o rei seria forçado a vir para o canto do tabuleiro com rei A6, e aí ele provavelmente não duraria muito tempo na partida, ok? Então por isso que após H5 as negras acharam melhor abandonar. E aí, né, esse foi um lance foi uma partida bem interessante e tal, onde ele assim não faz tantos sacrifícios, né, como a gente está acostumado a ver, porém ele joga seu jogo sólido, né, mostra que um bom jogador de xadrez tem que ter um jogo sólido quando tem que ter, ok? Quando a situação existe um jogo sólido, você joga um jogo sólido. Quando a situação exige sacrifícios, você vai lá e faz os sacrifícios. Então é isso que a gente pode aprender com o Tal aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu gostei. Se você não gostou, deixa o teu comentário aí falando um pouco pra gente o que a gente poderia melhorar, certo? Forte abraço pra você e até o nosso próximo vídeo. Valeu!